Kirod reuniu Elias e Super-Humano na jaula do lobisomem. Ele injetou tranquilizante na fera. Elias olhou para cima e num tom preocupado, disse, isso não está certo. Os lobisomens não devem sair ao dia e isso pode tirar o misticismo da ilha. Atrair pessoas para verem o que realmente tem aqui. Kirod ainda pensativo. Só vai ser um uso pontual. Horas depois, a trilha até a base do vulcão era um desafio até mesmo para os mais preparados. A maca improvisada deslizava com dificuldade sobre as pedras, carregada com esforço pelo super-humano. Seus passos eram firmes, mas lentos calculados para não desequilibrar a criatura sedada. Kirod caminhava à frente, escaneando o caminho com um visor tático. Elias vinha atrás, atento a qualquer ruído estranho da floresta. Vorn, no laboratório, supervisionava tudo por meio de um drone que sobrevoava silencioso acima das copas. Nenhum deles previa o que aconteceria a seguir. De repente, um tremor involuntário percorreu os membros do lobisomem. Seus dedos, garras longas e densas se curvaram. Seus olhos se abriram devagar, brilhando num amarelo incandescente. Ele está acordando. Elias sussurrou, alarmado. Kirod virou-se bruscamente, seus olhos arregalados. Droga! O sedativo foi mal absorvido. Um rosnado profundo ecoou entre as árvores. Em um movimento explosivo, o lobisomem quebrou as cintas metálicas com um único estalo de seus braços musculosos. A maca foi arremessada contra as pedras, estilhaçando-se. O super-humano reagiu por instinto, tentando conter a criatura, mas o lobisomem saltou sobre ele com uma força selvagem. Os dois rolaram ribanceira abaixo um amontoado de músculos, presas, dentes e gritos abafados pelo impacto das pedras. Kirod! Elias gritou. Ele vai matá-lo. Ele está estressado, respondeu Kirod. O condicionamento mental ainda não reconhece o super-humano como aliado. Eu sabia que devíamos esperar mais tempo. Kirod disparou um novo dardo sedativo, mas a distância e a movimentação intensa fizeram com que ele atingisse apenas de raspão o flanco do lobisomem. A substância entrou em pequena quantidade, mas o suficiente para deixar a criatura atordoada. A luta seguiu por mais alguns metros até que o super-humano, mesmo ferido, conseguiu se erguer por trás e prender o lobisomem num estrangulamento bruto. Seu rosto sangrava, mas ele ruge em esforço para manter a criatura imóvel. Kirod e Elias desceram a ribanceira escorregando entre folhas e pedras, até finalmente alcançarem os dois. Outro dardo foi cravado com precisão no pescoço do lobisomem. Alguns segundos depois, ele caiu, exausto, respirando pesadamente. Dormiu. Kirod se ajoelhou ao lado do super-humano, examinando suas feridas com uma lanterna cirúrgica. Você foi mais eficiente do que imaginei, mas vai precisar de uma recuperação completa. Pouco depois, Von surgiu com uma nave de resgate, descendo em meio às árvores como uma sombra controlada. Uma escotilha se abriu, revelando um kit de primeiros socorros que logo Kirod usou no super-humano. Kirod, olhando para o lobisomem agora desacordado, tomou uma decisão rápida. A entrada da caverna estava a menos de 200 metros. Com o sinal sonoro já preparado e o caminho pré-programado nos instintos da criatura, era possível deixá-lo ali. Ele vai saber o que fazer. Está tudo implantado. Quando acordar, o som vai guiá-lo. O lobisomem foi cuidadosamente colocado próximo à entrada da caverna, sendo puxado pela nave controlada por Vorn. Kirod aplicou um antídoto no lobisomem para que ele acordasse para não ter risco de ser capturado pelos possíveis invasores. Um zumbido grave, inaudível para humanos, mas potente para a mente do mutante, foi emitido. A criatura dormia, mas seus músculos ainda reagiam sutilmente ao comando. A nave subiu em silêncio, deixando para trás apenas o som do vento cortando a folhagem e o vulto adormecido do guardião mais letal da ilha. Kirod, Elias e o super-humano apressaram-se em voltar à base subterrânea antes que os barcos cheguem à costa. Enquanto Kirod e Elias voltavam, Zir observava atentamente uma das telas. Von entrou apressado na sala de comando, com os olhos arregalados e o semblante carregado. Falou: não faço ideia de como ele acordou antes da hora. Estava tudo monitorado, os níveis estavam estáveis. Lissara se aproximou, preocupada. Kirod vai chegar furioso. Isso podia ter terminado muito mal. Zira balançou a cabeça, com um leve suspiro. Não é para tanto. Situações como essa sempre terão margem de erro. Ainda estamos em território selvagem, não numa estação orbital. Lissara se aproximou de Zira e perguntou em voz baixa: você acha que o super-humano vai se recuperar? Ele tem uma capacidade regenerativa acima da média. Ele vai ficar bem, respondeu Zira, com convicção, e foi incrivelmente útil. Nenhum humano normal teria sobrevivido, muito menos contido a criatura. Von cruzou os braços, olhando agora para outro monitor. O radar de superfície piscava constantemente. Os barcos continuam próximos da costa, circulando nas redondezas,
mas a qualquer momento podem ancorar. Zira arqueou uma sobrancelha. Há quanto tempo ninguém se aproximava da ilha e esses não conhecem a fama assombrada? É claro que se sentem à vontade. Podem acabar descobrindo os altofalantes. Os sensores térmicos, disse Lissara, inquieta. Zira virou-se. Decidida, se isso acontecer, saberemos o que fazer. Mas por enquanto, vamos focar no que temos. Quase 30 minutos se passaram em silêncio tenso. Então, Kirop entrou primeiro. O rosto duro como pedra. Se dirigiu a Zira e isso foi por pouco. A criatura quase nos custou o nosso trunfo mais valioso, o misticismo da ilha. E ainda assim rebateu Zira. Calma. Ele foi contido e agora está onde deveria estar. Van completou, o lobisomem está na entrada da caverna. Assim que acordar, o condicionamento implantado deverá direcioná-lo para dentro, conforme o planejado. E o sistema sonoro já está ativo. Zira olhou para o grupo e concluiu com isso. Nosso plano volta ao curso, mas não haverá mais margem para erros. Lissara decide ir ver como estão o restante da equipe. Ela correu pelos corredores em direção a Elias e o super-humano, coberto de sangue seco e aranhões profundos, mas ainda de pé. Lissara caminhou até ele imediatamente, avaliando as marcas em seu corpo. Você se saiu melhor do que nós esperávamos. Elias acompanhava com um kit médico nas mãos, já abrindo os frascos e preparando os primeiros cuidados. Ao chegarem ao ambulatório, Lissara lançou um último olhar preocupado para trás antes de entrar com ele na sala esterilizada. Isso foi uma irresponsabilidade, disparou Kirod. A voz baixa mas carregada de indignação. O lobisomem não estava totalmente condicionado. Deixar ele em transporte, sem supervisão total, foi arriscado. Zira virou-se para ele, com um tom firme, e você aceitou. Sabia dos riscos e levou mesmo assim porque me prometeram que ele não acordaria. E não deveria, completou Von, sem desviar os olhos da tela. Mas agora não adianta discutir. Parem com isso. Kirod se calou por um instante, ofegando de frustração. Von então apertou uma sequência de comandos no painel, e as imagens dos drones ampliaram. Um dos barcos havia mudado de rota, e agora se dirigia diretamente à costa rochosa da ilha. Temos um problema, Ariel, agora, disse Von. Um dos barcos está vindo para cá, reto. Não é mais só pesca. Zira se aproximou, alarmada. Eles vão ancorar. Se explorarem a área norte, vão descobrir os alto-falantes, as estruturas falsas e talvez até o portão oculto do laboratório. Kirod balançou a cabeça lentamente, como se já tivesse antecipado essa possibilidade. Não vai ter jeito, disse com pesar. Vou ativar o lobisomem. Ziro encarou. Ele ainda está se recuperando. Não completamente, interrompeu Kirod. Eu deixei um dispositivo implantado sob a escápula. Um microinjetor. Se eu ativar agora, ele vai liberar o antídoto para o anestésico. Dentro de minutos ele estará de pé. Isso é loucura, murmurou Von. Não, é o que temos. Kirod então olhou diretamente para Zira. Quero ativar o protocolo lua cheia. Zira ergueu as sobrancelhas. Surpresa. Você vai mesmo forçar isso agora? Os níveis hormonais dele vão subir 240%. Ele vai ficar mais forte, ágil e muito mais intimidador. Assustador o suficiente para manter qualquer humano longe da ilha por meses. Von se virou, indignado, e quem vai contê-lo depois? Dessa vez não teremos o super-humano para segurar ele. As luzes da sala piscaram por um segundo, enquanto Drun transmitia a imagem do barco se aproximando da costa. A sombra da criatura na caverna começava a se mover.